volta na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. O Leão da Praça da Bandeira, destaque na voz de Vinícius Calado. Fala, Calado, grande abraço, bom dia. Valeu, tudo certo? Um abraço a vocês. Dia de folga para o elenco do Sport depois do primeiro resultado positivo do Leão na Série A do Brasileiro no último domingo em Porto Alegre. Venceu o Grêmio por 1-0 com gol de Mateuzinho, assistência do Léo Pereira, e ontem, ainda na capital gaúcha, realizou pela manhã uma atividade, depois viajou de Porto Alegre a Recife. Depois do desembarque, atletas, elenco, comissão técnica liberados e a reapresentação marcada para amanhã, ou seja, hoje, terça-feira, dia de folga para os atletas rubro-negros. A partir de amanhã, quarta, quinta e sexta, de preparação visando São Paulo. Jogo no próximo sábado, 6h30 da noite, na Ilha, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, a primeira rodada do retorno da competição. No primeiro duelo entre Sport e São Paulo, na atual edição do Brasileiro, jogo no Morumbis, 0-0. Sport, naquela oportunidade, estreou conquistando um ponto diante do tricolor paulista. Para esse confronto diante do São Paulo, o Sport já começou desde ontem o cronograma de venda de ingressos para esse duelo. Primeiramente, as categorias de sócio, tendo o direito e o acesso a garantir check-in, compra de ingressos, aí vai abrir a venda para o público geral. E o Sport, novamente, fazendo promoção no preço do ingresso. O Leão colocando até a próxima sexta-feira, 11h59 da noite, ou seja, tem toda a semana para o torcedor garantir o ingresso no valor promocional. No dia da partida, aí fica bem mais salgado o valor das entradas. O Sport repetindo o que já fez em outros jogos na volta, depois da disputa do Mundial de Clubes, quando voltou a disputar a Copa do Nordeste contra o Ceará e as partidas da Série A do Brasileiro. A diferença é que nos últimos jogos existiu 2 lotes promocionais. Dessa vez é um lote somente a partir de R$20. No lote promocional, ingressos variando de R$20 a R$70. No dia do jogo, como a gente falou, fica bem mais salgado, aí os ingressos variam de R$50 a R$200. Torcedor visitante, torcedor de São Paulo, vai ficar na arquibancada do placar e os ingressos custando R$80 meia entrada, R$160 a inteira. O Sport, que vem evoluindo, melhorando, não perde a 4 partidas, são 3 empates, 1 vitória, e o Leão vai aí tentando iniciar uma retomada para, caso se concretize, ficar na história. O Sport, depois de começar muito mal a Série A do Brasileiro, e existe muita coisa a melhorar, mas dentro da sua criticidade, o técnico Daniel Paulista também aponta os pontos positivos que o Sport vem demonstrando até aqui no seu trabalho que iniciou no mês de junho. Porque se nós estamos melhorando em tantos outros aspectos, como 2 jogos sem sofrer gols, agora a equipe já está a 4 jogos sem perder, né? Então assim, tem muitas coisas positivas já acontecendo. Claro que nós estamos ainda numa posição de classificação extremamente complicada, mas nós também temos que olhar o positivo, olhar coisas boas, até para questão até de evolução, melhorar aquilo que já tem sido feito de bom e continuar trabalhando para aquilo que a gente precisa evoluir mais ainda, para não sofrer tanto perante os bons adversários que nós temos pela frente. Então o trabalho tem que continuar já a partir de amanhã. Esse foi Daniel Paulista. Daqui a pouco ele volta para falar mais. O Leão, que não teve uma resposta oficial da CBF quanto à desconvocação de Zé Lucas, que foi convocado para amistosos da Seleção Brasileira Sub-17, tem a apresentação da seleção marcada para o próximo dia 15, ou seja, sexta-feira, véspera do jogo com São Paulo. Mas em contato com a nossa reportagem, o diretor-geral de futebol do Sport, Henrico Ambrogini, disse que o Sport não recebeu esse retorno da CBF, mas que já está tudo muito bem alinhado para que o Zé Lucas não precise ir desfalcando o Sport diante da equipe do São Paulo. Claro que é aguardar essa confirmação, mas a princípio o Zé Lucas, que está pendurado com 2 amarelos, está disponível para o jogo do próximo sábado contra a equipe do São Paulo. Thaís Ramos, o Sport conseguiu a primeira vitória importante, tirou um caminhão das costas e ganha uma semana para trabalhar, só que vem por aí o São Paulo, Thaís. Pois é, né? No Sport não tem dia fácil, de fato, no Brasileirão da Série A. E eu acho que o esperado é realmente que não tenha. O
O Sport consegue uma vitória importantíssima diante do Grêmio, mas já se prepara para um duelo difícil diante do São Paulo. Vale lembrar que é o retorno, né? É o começo desse segundo turno, de fato, da Série A, e o Sport que termina o primeiro turno tendo apenas uma vitória. Agora, o momento é de usar esse jogo contra o Grêmio, não apenas para somar 3 pontos na tabela, mas para juntar, para que de fato consiga uma retomada. A retomada que a gente diz é essa retomada de personalidade. O Sport até então, Maílson, só estava vendo a Série A passar. O Sport nem sequer estava brigando para não cair. O Sport estava caindo. O Sport não estava brigando para não cair, não. Agora a gente enxerga o Sport contra os olhos, na tentativa de tentar somar mais pontos e realmente brigar para não cair. Agora, o que se tinha antes do Sport era um time que estava vendo a Série A passar e estava sendo enforcado por ela. Vamos ver se agora, depois dessa vitória, a gente tem um Sport mais produtivo em pontuação. Porque a produção dentro de campo já está ocorrendo faz algumas rodadas, algumas partidas. Mas aí que tá, futebol é resultado. O Sport precisa somar mais vitórias para que aí sim a gente possa dizer que esse caminho está sendo traçado. Verdade, a expectativa agora é essa. Porém, Thaís, como é que o Sport para você deve se preparar essa semana? Pensando em encarar o São Paulo na Ilha do Retiro como? A equipe que vai propor o jogo. O que é que você pensa para esse duelo? Olha, é um duelo que vai ter muita imposição física. Esse confronto não é fácil para nenhum dos dois lados. Inclusive, quando a gente fala do Sport, olha só para a tabela, a gente vê que é um time fragilizado, né, em pontuação. Se a gente pega o recorte dos últimos momentos do Sport, a gente vê uma equipe que vem crescendo, uma equipe que vem se desenvolvendo dentro de campo. O resultado diante do Grêmio foi apenas uma consequência de 3 a 4 jogos que o Sport vem buscando essa certificação, que vem buscando realmente mediar até chegar essa vitória. O Sport precisa buscar finalizar mais. O jogo contra o Grêmio ficou bem claro isso, conseguiu a finalização, mas poderia ter sido 2-0, podia ter sido 3-0. O Sport não pode viver nessa mesmice e ficar esperando realmente um desenrolar diferente. O Sport precisa melhorar na finalização. Defensivamente é uma equipe que cresceu muito, inclusive uma das principais elementos para ter saído com essa vitória diante do Grêmio foi o goleiro Gabriel. A gente vê um goleiro que, eu acho que o goleiro, né, ele é aquele passe de segurança, aquele porte de segurança, mas que além disso, além de fazer o feijão com arroz direito que um goleiro precisa fazer, ele de vez em quando precisa ser o salvador da pátria. E foi o que aconteceu diante do Grêmio. O Gabriel não deixou passar nada. Então isso aí é algo importante para voltar a se trabalhar. A gente vê uma boa partida do Matheus Alexandre, que vem também numa evolução, mas além de acertar essa marcação diante do São Paulo, não pode deixar passar as oportunidades, como aconteceu em outras partidas ou mediante a essa contra o Grêmio, que mesmo vencendo, o Sport podia ter tido um placar maior. Pois é, e a expectativa da gente fica para a preparação em relação a esse duelo. Vamos torcer que o Sport consiga a preparação bem e que possa acertar o pé, porque contra o Grêmio ainda faltou acertar um pouquinho o pé, Thaís. É exatamente isso. A gente vê que o Léo Pereira, ele foi um dos melhores, né, da partida. Eu coloco o Gabriel como o melhor da partida, pelo que ele salvou, mas o Léo Pereira fez uma partidaça, de fato, né, nessa partida, né, contra o Grêmio, mas ele desperdiçou muitas chances. Desperdiçou muitas chances de não só o Léo Pereira, né? A gente tem o Léo Pereira, tem o Derek, o Mateuzinho aparecendo mais e a gente vê uma constância maior nesse ataque. Além disso, o Barleta, quando é substituído também. O Romarinho, a gente vê que precisa ter mais uma pontaria maior. Eu acho que precisa ser o que eu acho que tem que acontecer com o Sport, não só contra o São Paulo, mas para essa reta após o jogo contra o Grêmio, porque não só ganhar 3 pontos é importante, mas o que vem depois. O que vem depois vai definir muito do que valeu essa vitória. O Sport precisa de noites de inspiração dos seus principais atletas. Precisa de uma noite maravilhosa do Lucas Lima. O Barleta precisa se inspirar e ter pontaria dentro do gol, não é na base.
barra, não é na trave. Precisa ser dentro do gol. O Léo Pereira precisa buscar finalizar com mais pontaria. O Derek precisa aparecer mais e buscar esse jogo, inclusive, mais aéreo também. Esse é o tipo de jogada que o Sport precisa. Mas, principalmente, antes de qualquer coisa, o Sport precisa de inspiração para conseguir essa ofensividade. E falar um pouco de números, porque depois dessa primeira vitória, é claro que agora aparecem alguns mais otimistas, alguns que começam a fazer muita conta em relação ao que o Sport vai ter que buscar para tentar ainda fugir desse rebaixamento. 21 jogos ainda restam para o Sport, 19 do segundo turno e 2 jogos atrasados do primeiro turno. Vai começar já essa volta do segundo turno ainda com jogos em atraso, porque esse jogo contra o São Paulo já marca a volta. Vocês lembram que o Sport estreou jogando lá e empatando com o São Paulo no Morumbis. O Sport, pós-Mundial de Clubes, é o 12º colocado, se a gente pegar só o recorte das partidas realizadas pós-Mundial. Se o Sport mantivesse uma média assim, o Sport teria boas chances de escapar do rebaixamento. Tem muita gente falando em ter que fazer uma campanha de Libertadores da América. Gente, não é bem assim que a gente avalia uma possível classificação, um escapar de rebaixamento. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Sabe por quê? Porque as outras equipes também perdem. As outras equipes também têm os seus insucessos. O adversário que o Sport ganhou, o Grêmio, vem numa queda livre no Campeonato Brasileiro. Vem caindo demais de produção, muito, bastante. Vem perdendo vários pontos e está se aproximando cada vez mais da zona do rebaixamento do campeonato. Então, esse rendimento que o Sport vai conseguindo obter pós-mundial é muito interessante. É claro que não dá para se apegar só à matemática, porque o jogo é jogado dentro do campo. Mas é algo interessante a ser ressaltado de que o que Daniel Paulista está conseguindo fazer da matemática do time, ela sim pode ser uma matemática interessante para levar o Sport ainda a sonhar com isso. Mas eu volto a dizer o mesmo discurso da semana passada, antes da primeira vitória em cima do Grêmio. Não é para o Sport estar pensando nisso, jogo a jogo. É claro que é inevitável a cada rodada nós, imprensa, vocês, torcedores, caírem nessa, de fazer conta, de partir para percentual. Mas os caras dentro do campo, com tantos jogos ainda a serem realizados, eles têm que estar imaginando no crescimento. No que Derek, Mateuzinho, no que Léo Pereira, Gabriel, no que o zagueiro Ramon, no que todos eles conseguiram adicionar ao time do Sport, ao crescimento que o Sport teve na competição, passando a ser um time competitivo, passando a ser um time que agora encara os adversários, dando muito trabalho para todos aqueles que ele jogou, pós-Mundial de Clubes. Isso está sendo muito interessante para o Sport. E é assim que tem que seguir. Procurando melhorar um pouco mais, procurando crescer um pouco mais em cada setor do campo que seja possível isso. Lucas Lima, por exemplo, fez um primeiro tempo fraco, cresceu no segundo tempo. Então, Lucas, o que fazer para que ele possa permanecer uma partida inteira num nível interessante de futebol e não com oscilação? O time depende muito do que o Lucas produz, do que o Lucas faz na faixa do campo onde ele atua. Então, é realmente degrau a degrau que o Sport precisa pensar nessa campanha do Campeonato Brasileiro. Voltamos para ouvir o técnico do Sport, Daniel Paulista, que comenta e avalia o poderio de finalização do Sport. É um Sport que cria bastante nos últimos jogos, mas vem pecando na finalização. E Daniel Paulista faz um raio-x da visão dele sobre esse ponto importante no jogo da equipe rubro-negra. Nós temos que evoluir, tanto individualmente como coletivamente, e um dos aspectos de evolução tem que ser no sentido da melhora das finalizações. O Sport, desde o nosso comando, é uma equipe que tem criado muitas oportunidades, muitas finalizações, mas também tem pecado, nós reconhecemos isso. Peca muito nesse terço final, ou na finalização, ou no último passe. E hoje, mais uma vez, ficou nítido essa falha, vamos dizer assim. E foi também um dos pontos que nós no intervalo cobramos, principalmente naquele sentido de chegar na beirada do campo e olhar mais para dentro da área, no sentido de servir ao nosso companheiro, não simplesmente jogar a bola para dentro da área aleatoriamente. E nós, tanto no primeiro quanto principalmente no segundo, tivemos várias situações assim e não conseguimos aproveitar da maneira como poderíamos para criar um placar mais elástico e ter tranquilidade dentro da partida. Agora,
temos que continuar trabalhando, insistindo, conversando, cobrando, porque a melhora ela só vai existir com o trabalho.